Fonte do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado são classificadas em materiais e formais. Materiais, fatores sociológicos, econômicos e culturais que conduzem à instituição da norma jurídica. Formais, as regras jurídicas elaboradas por processo legislativo, os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. Quanto à fonte, as primeiras são fonte de inspiração e as segundas de vigência do direito. As fontes formais do direito internacional privado não se afastam substancialmente das dos demais ramos das ciências jurídicas. Os estudiosos divergem quanto às fontes, mas em essência as classificam em fontes internas, a lei de cada país, e fontes externas, os tratados. Nos dois polos são encontrados os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Segundo Del Olmo, cada tratadista dispõe as fontes da maneira que lhe parece adequada, enfatizando a maior parte na leitura de autores brasileiros e estrangeiros, que é a lei a fonte principal do DIPR, o de que é a lei a fonte principal do direito internacional privado. Seguinte ordem: lei, tratados, doutrina, jurisprudência e costumes. Segundo a lei, a principal fonte do direito internacional privado são: a lei é a principal fonte do direito internacional privado na maioria dos países, encontrada em seus códigos civis ou em leis especiais. No Brasil, é a fonte principal do direito internacional privado, existente em várias normas jurídicas, à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988. Os artigos normatizam o direito internacional privado. Referente aos estrangeiros, artigos 5º, 12º, 14º e 22º. Sobre a extradição, artigo 102º, inciso 1º, a linha G. Sobre a homologação de sentença estrangeira, artigo 105º, inciso 1º. No Código Tributário Nacional, artigo 9º, 8º e 100º. No novo Código do Processo Civil, artigos 21º, 40º a 41º e artigo 960 a 965. Código Civil de 1916, Código Civil de 2002. Existe dispositivo de direito internacional privado. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seus artigos 7º a 19º, sendo a maioria das normas sobre o conflito de leis no espaço. O Estatuto do Estrangeiro. Lei número 6.815, de 19 de agosto de 1980, atualizada pela Lei número 6.964, de 1981. Segue-se a LINDB, importância no ordenamento jurídico brasileiro, com amplo e rico conjunto de normas de direito internacional privado. Tratados. Na impossibilidade de uma lei supranacional com poder de coerção sobre os países, os tratados assumem excepcional importância, que tende a crescer com os aumentos das relações internacionais. Uma vez aprovado pelas partes signatárias e promulgado, passa o tratado a ter força de lei. A sua natureza jurídica, a partir de então, é dupla, pois obriga tanto internamente quanto no plano internacional. No Brasil, de modo geral, o tratado deve ser aprovado pelo Legislativo e promulgado pelo Presidente da República, necessitando ainda, para sua vigência, de troca de cartas de ratificação. A forma escrita é obrigatória nos tratados, os quais ocorrem entre 2 ou mais Estados soberanos e visam um fim específico, ou de estabelecimento de normas, para conduzir assuntos que implicam relações jurídicas entre seus respectivos cidadãos. Seu objetivo deve ser lícito e possível, e os agentes signatários são chamados de plenipotenciários. Os tratados recebem denominações diversas, nem sempre com uma razão jurídica. Convenção institui normas gerais. Declaração cria princípios gerais. Pacto, ato solene. Acordo, fins econômicos, financeiros ou culturais. Concordata envolve a Santa Sé.
Modus vivendi, acordo temporário. Protocolo, ata de conferência ou complemento de tratado já existente. Acordo, por troca de notas quando encobre matéria. Conforme a promulgação da Emenda Constitucional número 45, 2004, a qual inseriu o parágrafo 3º do artigo 5º, determinou-se que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, quando forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nesse contexto, segundo Gilmar Mendes, a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o status normativo dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. As principais fontes correntes são natureza supraconstitucional, natureza constitucional, status de lei ordinária e natureza supralegal. A discussão, doutrina. A discussão sobre serem doutrina e jurisprudência fonte de direito deve-se reconhecer a notável importância da doutrina na solução de conflitos de leis no espaço, quando há omissão da lei e inexiste tratado. Segundo o mesmo, convenções assinadas, mas não ratificadas ou promulgadas, oferece subsídios para doutrinadores em cuja obra o magistrado poderá encontrar a solução do conflito em julgamento. Jurisprudência. Vem-se constituindo, em verdade, fonte de direito internacional privado. Embora no sistema jurídico do Brasil caiba ao magistrado interpretar o direito na lei existente, ele pode, por vezes, ante as lacunas dessa norma e a ausência e de outras fontes, socorrer-se de julgados retirados da cortes maiores do país. Com isso, a jurisprudência nacional de direito internacional privado assume gradativamente importância, bastando observar as decisões dos nossos tribunais, muitas delas inseridas em alguns capítulos das obras de Delhomme e Augusto. Costumes. Em conformidade com o emprego reduzido, se comparados com as demais fontes e correntes citadas neste resumo, os costumes oferecem solução para lides de direito internacional privado, quando nelas persistem lacunas. Tanto os costumes internos quanto internacionais podem ser usados. Uma regra geral de direito costumeiro se forma em qualquer desses planos, pelo uso prolongado e geral de prática, considerada conveniente, justa, útil e adequada ao contexto social. A reiteração desse comportamento combina muitas vezes com a convicção jurídica se tratar de uma norma de direito. O valor como fonte atribuída aos costumes varia de um país para outro. No Brasil, o direito costumeiro só se aplica na falta ou na omissão da lei, segundo reza a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Referências: Dollinger, Jacob, Carme Tribúcio, Direito Internacional Privado, Delhomme, Floresbal e S. Janger Augusto, Curso de Direito Internacional Privado.